Muito bem, pessoal. Gravação iniciada nesta noite de quarta-feira, dia 27 de agosto. E o tema proposto para nossa reflexão de hoje se chama mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida. Pela mediunidade, colocas-te não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim. Exercendo-a, igualmente perceberás a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito, é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias e sentimentos. É tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. Mediunidade é tanta coisa e a gente acaba aqui, nessa reflexão, ficando refletindo em apenas algumas linhas, algumas frases, né? E a primeira delas fala que a mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial, ou seja, ela está além dos nossos sentidos base, né, ou básicos, tá? Audição, tato, a nossa fala, né, a visão, enfim, os 5 sentidos básicos aí nossos. Pessoal, ser médium, basicamente, é quando você tem contato, seja com o plano físico ou seja com o plano em dimensões mais sutis, ou plano espiritual, tá? E quando a gente fala de ser médium, existe logicamente os médiuns que são o que nós chamamos de ostensivos, tá? Que são aqueles que de fato possuem clarividência, clareaudiência, que possuem a capacidade de até mesmo fazer transporte de objetos, materializações, tá? Até os mais sutis, que são aqueles um pouco mais sensitivos no que compete a captar pensamentos, captar ideias, sentir presenças, sentir energias, sejam elas positivas, negativas, tá? Então, ser médium ele engloba uma gama de possibilidades, tá? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é quando a gente consegue perceber que, independente do grau de percepções que você possa ter, de energias, de entidades, etc., é como você está trabalhando com essa mediunidade em você, no seu dia a dia, e como você está entregando isso de volta através das suas conexões, através dos seus contatos como um todo, tá? Para a humanidade. Como que você está devolvendo essa magnífica capacidade de percepção das energias, dos seres, das pessoas, da natureza, etc. Como que você está entregando isso de volta? É de uma forma positiva? É de uma forma negativa? Tá? Eu estou somente captando pensamentos e energias de seres trevosos, entidades inferiores? Ou eu consigo captar pensamentos superiores, pensamentos positivos, pensamentos benéficos? E isso eu estou, de alguma maneira, devolvendo para a humanidade de uma forma amorosa, carinhosa, simpática, através das minhas mãos, através dos meus pensamentos, através da minha oratória, através do poder de ouvir as pessoas. O que está sendo mediunidade para cada um de nós? Né? Muito se fala em mediunidade, principalmente no meio espiritualista, né?
E também muito está se falando hoje em dia em despertar da consciência, tá? Que é uma proposta que o irmão Fábio vem trazendo aí para nós ao longo das suas aulas, tá? E no final das contas, o que está sendo mais importante? É eu ficar trabalhando com a minha mediunidade e somente entregando o peixe para as pessoas na mão, ou despertando a minha consciência, fazendo com que eu mesmo busque, através da minha pesca, as minhas necessidades morais, enfim. Como que está sendo esse processo? Né? Eu estou buscando a mediunidade fora, ou eu estou tentando desenvolver a mediunidade dentro de mim? Muitos de nós talvez ainda não despertamos para essa ideia de que a gente tem que buscar esse desenvolvimento internamente. A gente fica buscando fora. É o que a gente chama de mendicância espiritual. Tá? Quando a gente quer ficar entregando aquilo que nos compete para que um terceiro de alguma maneira nos resolva, ou que ele mitigue, né? Ou ele diminua um pouco o peso das minhas falhas, dos meus erros, das minhas incapacidades morais perante a minha vida, perante aquilo que eu ainda preciso desenvolver. Tá? Então, até quando? Tá na hora da gente pensar nessa questão de mediunidade de uma maneira um pouquinho mais consciente, tá? E ser médio não é você somente, como a gente conversou, ter essa coisa miraculosa, tá? Ficar esperando que vai materializar na tua frente um espírito e vai começar a trocar uma ideia contigo, tá bom? Mediunidade é a gente ter essa percepção de quando de repente é o momento certo de eu passar uma palavra amiga para alguém que está precisando, ou encontrar o momento certo de simplesmente estar perto e ouvir as dores e o sofrimento de alguém que está precisando desabafar. É você perceber o momento que você precisa sair do seu sofá, da sua cadeira e fazer alguma coisa, tá? E isso desde as coisas mais simples, tá? A gente até conversou na semana passada sobre tarefas rotineiras, cotidianas, às vezes coisinhas pequenas e que geram um impacto positivo para quem está perto de você. De repente você não vai mudar o mundo, mas você consegue melhorar a vida, o bom humor, a percepção de espiritualidade que um companheiro, um filho, uma filha possa ter que está perto de você. Então, mediunidade é muito disso, é dessa percepção do dia a dia das coisas, sabe? É procurar não ficar estragando mais o dia, de repente, de quem já está com o dia, de certa forma, estragado. É você melhorar ainda mais o dia de quem já está com um dia bacana. Dar uma injeção de ânimo para quem já está com um dia legal, que está com uma vibração boa, tá? Então, mediunidade é isso tudo que a gente falou em poucas palavras aqui e muito mais, tá? Irmão Gilberto, passo a palavra para você, meu irmão. Essa mediunidade ela é uma ferramenta que nos ajuda quando escolhidas lá na espiritualidade, né? No caso da espiritualidade um pouco mais ostensiva, pois todos nós somos médium. E o que acontece? Quando nós escolhemos, e nós somos os trabalhadores da última hora, essa mediunidade nós temos que ter juízo com ela, porque da mesma maneira com que nós vemos, com que nós ouvimos, com que nós pressentimos, em que escrevemos, nós podemos fazer mau uso dela. E isso terá uma consequência. Ao invés de nós utilizarmos ela a nosso favor, a nossa maneira para que nós pudéssemos pagar com uma agilidade um pouquinho maior os nossos débitos, nós vamos angariar outros débitos. Mas com ela, nós temos que usar muito consciente, porque
Como o Leandro estava falando, muitas das vezes é necessário nós pararmos para dentro de nós e refletirmos sobre o que nós estamos fazendo. Essa sensibilidade de nós vermos as pessoas de uma outra maneira, de termos a consciência de que ela não está bem e nós estamos utilizando de uma condição onde nós não. A gente pega essa mediunidade e nós não fazemos. Bananou. E nós não utilizamos ela de maneira correta. Ao invés de usar a nosso favor, enxergando que a outra pessoa não está bem, a gente vai lá e cutuca. E aí a gente acaba fazendo um mau uso. Seria isso. Um exercício que nós poderíamos fazer utilizando isso é fazer reflexões através da nossa reforma íntima. Eu acho que com algumas pessoas já comentei sobre isso, sobre reforma íntima. É uma situação um pouco delicada para nós e pesada, porque nós temos que ser o nosso próprio juiz. Eu estou conversando com o Leandro, nós estamos dialogando tal, e em algum momento teve um atrito entre nós. E aí eu tenho que parar e analisar esse atrito entre nós. Leandro, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Por causa disso que nós estamos conversando e aconteceu um atrito. Não. Foi o Leandro que fez, que não estava legal. Que Deus Pai proteja e ilumine ele, que ele está precisando de ajuda. Essa condição, ela também faz a melhora a nós e automaticamente nos faz elevar para que a nossa mediunidade ela atraia, né, bons espíritos e essa conexão entre os bons espíritos possa ser mais facilitadora, porque nós vamos estar em um grau elevado, porque nós estamos deixando de ser egoísta, arrogante, orgulhoso, tal. Então nós vamos dar oportunidade para esses bons espíritos chegar para conosco. Só que nesse meio também é necessário que nós possamos nos abrir a nossa consciência, nós abrirmos o nosso ouvido, não um ouvido físico, não os olhos físicos, mas o olho e o ouvido do Espírito que nos habita. E aí vai fazer e vai ter a facilidade da comunicação, ou a clarividência, ou a intuição da escrita. Então, é um trabalho, e complementando tudo que o Leandro falou, é um trabalho muito árduo para a gente poder saber utilizar essa mediunidade. Algumas instruções é dada através do livro dos médiuns, um pouco também de conhecimento no livro dos Espíritos e também uma boa base no Evangelho. Tem as outras obras também que vão complementar também sobre a mediunidade, mas é de suma importância a gente trabalhar e elaborar sentimentos bons dentro de nós para que os bons espíritos possam chegar a nós e a gente utilizar a nossa mediunidade. Leandro? Perfeito, irmão. E só para a gente fechar o raciocínio para partir para a segunda etapa dos nossos estudos, ser médium é uma grande responsabilidade, tá? E isso não é o Leandro Gilberto que está falando e nem as obras literárias. Isso aqui sempre foi assim, tá? Desde do começo de quando a gente entende que o mundo é mundo. E se a gente diz que todos somos médiums, em maior ou menor grau de intensidade, quer dizer que todos nós somos extremamente responsáveis por tudo que acontece nas nossas vidas, na vida do outro, tá? E a nossa vida, ela é uma grande contabilidade, né? Existe a balança, tá? Com as duas pontas e a todo momento a gente está debitando e creditando essa balança, tá? Então, quanto melhor uso dessa nossa capacidade de conexão, seja com seres extrafísicos, seja entre nós encarnados,
melhor vai ser o nosso resultado final dessa nossa balança, tá? Então, pensemos nisso, pensemos no grau de importância e de responsabilidade que a gente tem, tanto para com o outro, para com nós mesmos, tá? O quanto a gente está se cuidando, o quanto de tempo a gente está dedicando para o nosso desenvolvimento moral, ético, espiritual, tá? Será que eu estou me limitando a 60 minutos por dia aqui numa sala de bate-papo e o restante da semana eu não estou fazendo mais nada, né? Quanto tempo de repente eu estou deixando de estar utilizando para coisas mais nobres, né? Então, tudo isso é muito importante a gente pensar, refletir um pouquinho, tá, pessoal? É o momento de despertar, tá? Não tem mais como. Esse vazio que muitas das vezes a maior parte de nós está sentindo, né? Essa falta de pertencimento das coisas, momentos em que a gente sente que a nossa cabeça está muito atropelada de informações e a gente quer tentar encontrar uma maneira de dar uma desafogada de tudo isso, tá? Tudo isso por conta dos momentos, né, que estão chegados, como a gente sempre costuma dizer, né, da necessidade dos trabalhadores da última hora irem, né, se colocarem a trabalhar. Então, somos nós e muitos outros irmãos e irmãs que estão aqui no planeta para tentar fazer alguma coisa para mudar a faixa vibratória, vibracional do nosso planeta Terra, tá? E somos parte desse contexto, pessoal, né? Não estamos à parte desse projeto, fazemos parte desse projeto planetário de desenvolvimento e de mudança de faixa vibracional. Guardem muito bem isso, pessoal. Somos responsáveis pela mudança de faixa vibracional do planeta. Isso não é brincadeira, tá? Porque se a gente não conseguir entregar isso de volta para o nosso planeta, né, para os desígnios de Deus, a gente não vai de repente ter mais possibilidade de estar reencarnando aqui no planeta Terra. A gente vai ter que ir para outros lugares. E aí, como que vai ser? Né? Será que já descobriram a roda? Será que são seres extremamente primitivos que estão habitando esses orbes, esses planetas, e a gente vai ter que habitar? Será que a gente vai ter que se desvincular de muitos laços espirituais que a gente fez ao longo de milênios por conta dessa necessidade de estar adentrando um outro mundo nos nossos próximos planejamentos reencarnatórios? Então é tudo isso, tá? Se ninguém parou para pensar nisso, está na hora de parar e pensar, tá? Inclusive nós que vos falam, certo? Vamos lá, pessoal, então, segunda etapa dos nossos estudos. Vamos fazer aqui o compartilhamento do nosso querido Livro dos Espíritos. Deixa eu voltar aqui, muito bem. Chegou aí para vocês, pessoal? Sim, senhor. Turminha, estamos fazendo então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 10, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos na questão 584, tá? Não vamos delongar falando do que nós já lemos para que a gente possa ganhar tempo e efetividade aqui nos estudos. Estamos falando sobre, nesse momento, na questão 584, de espíritos que vêm com poder de gerenciamento de sociedades, tá? Causando aí conflitos, causando guerras, causando desajustes em determinadas culturas, enfim, né? De uma maneira muito intensa, muito triste. E Kardec, junto aqui da equipe que participou da codificação, vem tentando trabalhar essa questão desses conquistadores, dizendo que dizendo o seguinte, ó, que de que natureza será a missão desses conquistadores, que apenas visam satisfazer a sua ambição e que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando, né? Então, tá dizendo aqui que na maior parte das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus, a espiritualidade superior, para o cumprimento dos seus desígnios.
representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza, ele, Deus, consciência suprema, causa primária de todas as coisas, para fazer que um povo progrida mais rapidamente, tá? Então, tudo quando a gente para pensar no que compete à evolução, pessoal, fisicamente falando, principalmente, tá? Existem três grandes fases. Tem a fase de crescimento, tem a fase de maturação e tem a fase de declínio, tá? Isso todas as culturas que passaram por essa humanidade tiveram, tá? Um dia os Atlantes, os Maias, os Astecas, os falam uma grande raça aí, os egípcios, né? Eles tiveram o seu auge aqui na Terra. Um auge de conhecimento, um auge de grandeza, de manipulação energética, de conhecimentos ocultos, tá? E eles acreditavam que o momento que eles viveram aqui na Terra nunca passaria, né? Que eles ficariam aqui ad aeternum, como se diz no latim, né? Para sempre. E não foi isso que aconteceu, tá? Essas grandes culturas, elas tiveram ali o seu crescimento, a sua maturação, que é o período que eles se mantêm ali no topo, e depois tiveram o seu declínio, tá? Ah, então, povos passam por essas fases, passam por esses processos de crescimento, maturação e declínio. E também existe o que a gente chama de ordem e caos no universo. E, via de regra, para que haja ordem, antecipadamente à ordem existe o caos, tá? Imagine, por exemplo, para se criar o planeta Terra, tá? O caos que não foi necessário no que compete a atritos atômicos, de massa, de gases, de elementos, de compostos químicos, choques entre espécies, né? Muita coisa aconteceu, muitas erupções vulcânicas, muitos terremotos, muitos maremotos, enfim, né? Congelamento do planeta, depois aquecimento, enfim. Tudo isso para que o planeta fosse se ajustando, se adequando através de um caos ordenado, para que estivesse em condições de temperatura, condições biológicas, para que pudesse abrigar a vida de seres encarnados na forma humanoide, né? Que é essa forma atual que a gente ocupa aqui na Terra. Então, percebam que é necessário esse caos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sofrimentos, de tristezas, de angústias que determinadas sociedades têm que passar por conta de mandos e desmandos de determinados generais, né, de pessoas ligadas a altos cargos políticos, de impacto social como um todo, se faz necessário perante a espiritualidade, perante os desígnios de Deus, que algumas coisas aconteçam, mesmo que por pessoas extremamente infelizes que haverão de pagar, tá? Mais uma vez remetendo aí a questão da balança que a gente conversou, de débitos e créditos perante a espiritualidade, nesse sentido do que eles estão fazendo ou deixando de fazer, ok? Então, isso a gente conversou semana passada. E agora a gente vai para 584A, que fala assim, ó: nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, né, apesar disso, proveito desse bem, né? Então, num primeiro momento, aquelas atitudes são extremamente egoístas e da parte de quem está ali executando, maquinando, projetando, arquitetando, mas ali visando um poder, tá? Porque no final de tudo, para essas pessoas, o que né, a motriz, né, a mola propulsora para que eles possam agir dessa forma gira em torno de poder, de dinheiro, certo? De controle da sociedade, das pessoas, das situações. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, eles tiram algum proveito do bem que posteriormente possa vir a acontecer?
né? Mesmo que de repente, talvez nessa encarnação não aconteça, tá? Pode ser que na encarnação que ele se fizer ali ainda encarnado, ele ou ela, ele só vai ver o impacto negativo disso, tá? Ah, da outra parte, porque da parte dele, do povo dele, ele acha que tá tudo bem, tá? Mas ele não tá vendo o impacto que ele tá causando no lado B da coisa, certo? E isso também é uma coisa extremamente interessante porque, além do poder, além do dinheiro, além da coisa da manipulação, eles acham que estão fazendo um bem para a nação deles, tá? Tem uma frase famosa no Evangelho que fala que até os fariseus amam os seus. Até rima, né? Mas o que isso quer dizer? Que até mesmo as pessoas mais complicadas, elas têm ali um afeto, um apego, um propósito junto daqueles que eles amam, tá? Até mesmo um criminoso, né, tem ali a sua família, né? Ele tem as pessoas que ele bem quer. Então, é complicado isso, né, pessoal? A gente para pensar nesse sentido, tá? Mas aqui tá falando o seguinte, ó. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão das suas intenções, tá? Então, a cada um segundo as suas obras, certo? Ponto. Se a pessoa está fazendo, achando que está fazendo um bem e está fazendo um mal no final das contas, isso vai ser contabilizado. Se de repente nessa vida essa pessoa só trouxe tristezas, misérias, calamidades e lá na frente depois ela vai ter uma mudança na sua forma de ver, de enxergar e de agir, isso também vai ser contabilizado. Basta, nesse sentido, a gente lembrar da figura ilustre e famosa dentro do meio espírita do Emmanuel. Tá? Emmanuel, que todo mundo sabe, foi o mentor do Chico Xavier, né? Foi ali o seu guia, o seu mentor espiritual ante a sua jornada aqui na Terra, né? Diante aí de todas as suas psicografias, atendimentos e tudo mais, da sua jornada mediúnica. Em encarnações anteriores, lá na época do Cristo, segundo a literatura, segundo o livro Há 2000 anos, se não me falha a memória, ele era um senador romano chamado Públio Lentulus, né? E esse senador, aos seus mandos e desmandos, ele fez com que muitos e muitos e muitos cristãos perdessem as suas vidas simplesmente por acreditarem em Jesus Cristo. E o que aconteceu depois, em determinado momento, depois é muito interessante, inclusive, esse livro, tá? Quem não leu ainda, vale a pena ler. É livro aí muito importante dentro da seara espírita. Ele tem um processo de arrependimento, de iluminação, tá? E né, depois ele passa ali por esse processo e ele se depura, ele evolui e né, até chegar ao ponto de ser o mentor de Chico Xavier, né? E trazer muita luz, muita proteção, muitas ideias através do Chico também, né, dentro da literatura espírita. Então, olha só, de senador, é, carniceiro, né, que fazia muitos irmãos perderem as vidas, para mentor espiritual. Então percebam que até mesmo aqueles que hoje a gente acha que são seres extremamente desprezíveis, um dia eles haverão de ser anjos, né? Desde do ser mais demoníaco até o ser mais angelical, né? Muitos passarão por esse processo todo aí, né? Mais uma vez, remetendo à ideia de ordem e caos, tá? Muitos acabam tendo que passar muito tempo ainda dentro do caos para que possa chegar à ordem, certo? Alguns irmãos não precisam passar por isso, né? Reza a lenda e as literaturas que tratam da biografia de Jesus que ele teve um processo de evolução linear, tá? Que ele não é que nem a gente que uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá pisando no caminho do bem, outra hora tá dando uma puladinha para fora, uma hora você tá
num caminho florido, outra hora você está num caminho triste. Então Jesus não passou por isso, ele alcançou a angelitude de uma forma linear, né? Reza a lenda e as literaturas, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando. Então, para alguns, né, os atalhos existem, como o irmão André sempre comenta também, e para outros é necessário que passe por provações e todas essas dificuldades. Irmão Gilberto? Não, Leandro, sem comentários aí, você deu uma explicada muito boa aí, bacana. Muito bem, pessoal. Então, aqui tem um preâmbulo aqui, falando um pouquinho mais dessa questão. Depois leiam, tá? Com calma. E para que a gente possa adentrar um novo capítulo, pessoal. Olha só que coisa boa, que coisa bacana. Capítulo 11 dos Três Reinos. Esse capítulo vai ser sensacional. Acompanhem, vai valer muito a pena a gente conversar sobre isso. Dos Três Reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. Né? Quem já ouviu falar desse termo metempsicose, pessoal? O pessoal que lê mais aí, né, que tá mais letrado aí, quem que sabe me dizer? Dá 3 segundos para levantar a mãozinha no chat. Um, dois, não vale olhar no IA, na I, tá? Três. Pessoal, metempsicose é a crença de que existe um processo de encarnações de homens em animais. Tá? Algumas culturas orientais acreditam que você hoje pode estar na condição de um ser humano e que em outra oportunidade você pode vir na condição de um espírito ocupando um corpo animal. Tá? Eles até falam dos espíritos familiares, né, que são espíritos, assim como os mentores espirituais, pessoal, existem os espíritos familiares, que são é, espíritos em forma de animais que também nos protegem. Tá? As culturas xamânicas pregam muito isso. Tá? Os indígenas, na sua maioria, acredita nisso. Tá? Os índios norte-americanos, os Cherokees, os Apaches, etc. Tá? Todos eles creem que existem, além dos guardiões aí, que caminham conosco, também espíritos familiares. Tá? Que são esses seres em planos sutis, em formas de animais, que participam do processo também de proteção e participação dos nossos planejamentos reencarnatórios, tá? E aí aqui vocês estão vendo que a gente vai abrir um leque gigantesco para conversar sobre muita coisa, tá, pessoal? Eu adoro esse capítulo e dá pra gente conversar bastante coisa, tá? Irmão Gilberto, por gentileza, meu caro, vamos começar aqui no Os Minerais e as Plantas, questão 585. Bora lá. Os minerais e as plantas. O que se pode dizer da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana seria um quarto reino. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Olhando pelo lado material, existem apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, existem quatro reinos em evolução. Você quer explicar? Pode Ou dar quer que. continuidade Ou na. que fica mais fácil, né? Uhum. Seres orgânicos são todos aqueles que possuem órgãos e, por consequência, têm vida. Seres inorgânicos não possuem vidas. Comentário de Kardec. Esses quatro reinos, em evolução, possuem características bem definidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. O reino mineral é constituído de matéria inerte e possui em si apenas uma forma mecânica.
A planta, embora composta de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também são compostos de maneira inerte e igualmente dotados de vitalidade, mas além disso, possuem uma espécie de inteligência instintiva, ainda que limitada. Possuem a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem possui tudo o que existe nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes através de uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento da existência de Deus. Gostaria de fazer a. Pessoal, então só iniciando aqui, né, o Kardec traz uma proposta de começar dizendo um pouquinho dos reinos, tá? Dizendo aqui que além do reino vegetal, do mineral, vegetal e animal, que existiria um reino hominal, né, que seria um quarto reino, e a espiritualidade entende que, do ponto de vista material, nós temos seres orgânicos e inorgânicos, né, materialmente falando, tá? Ou seja, aqueles que possuem fluido vital e aqueles que não possuem fluido vital, que é somente um agregado de matéria ali condensada, né? Basicamente reino mineral. E do ponto de vista moral, sim, a gente poderia dizer que são quatro reinos, tá? Porque aí entra a questão de sentimentos, emoções, pensamentos que o homem possui e os animais possuem numa dimensão ali um pouco mais restrita, ok? 586, pessoal, vamos lá. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Vamos lá. Aqui abrem parênteses, né? Porque existe a questão da da capacidade que as plantas têm de, por exemplo, absorver energias do ambiente, tá? E não somente do ambiente, de pessoas, certo? Então, gente, falar de planta é uma coisa complexa, né? Porque, bom, primeiro que a gente não é biólogo para poder adentrar muito a fundo disso, porque existem muitos estudos que tratam dessa questão do impacto de ambientes energéticos e até mesmo de música ah, para o crescimento das plantas, para o desenvolvimento. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de pessoas que têm algumas plantas que nós temos dentro da nossa cultura e dentro dos nossos antepassados e etc. Plantas que têm características protetivas, protetoras, né? Espada de São Jorge, arruda, né? Alecrim. Então, eu tenho caso, por exemplo, muito próximo de pessoas que tinham um pé de arruda em casa e chegou uma pessoa X, Y ou Z perto desse pé de arruda e o pé de arruda simplesmente secou, né? Água frequente, né? Rotineiramente a mesma quantidade de água, de sol e etc. Porque então que no contato com determinada pessoa aquele pé de arruda secou, né? Então, uh, gente, tem muita coisa, né? Tem, uh, tem também a questão dos animais, né? Que também, assim como as plantas, eles têm uma característica de proteger os seres humanos, né? Gatos principalmente, que têm uma capacidade de absorção energética muito grande, tá? E às vezes ali tá o bichinho, né? A gente fala assim, gato não faz nada, né? Gato é interesseiro, gato, né, só pensa nele. Mas podem ter certeza que muita energia, para quem tem gatinho em casa, muita energia que de repente estava sendo endereçada ou para você, ou para o seu ambiente, ou que de alguma maneira foi trazido inconscientemente para o seu lar, que essas energias ficaram ali barradas na entrada porque tinha um gatinho por ali que estava cuidando e acabou absorvendo parte daquilo
e tirando os grandes impactos que de repente poderiam acontecer. Bom, enfim, né? Então, música interfere no crescimento das plantas, tá? É, quem tem flores em casa, quem gosta de cultivar orquídeas, né, etc., é, gosta de conversar com as plantinhas, né, gosta de cantar música. Então, assim, o contato com as flores, com as plantas, nos fazem bem, né? Quem que sai pior do que entrou, por exemplo, depois de entrar num jardim, depois de entrar numa floresta, né, de ali relar num tronco de uma árvore. Então, percebam que pode até ser que elas não pensem, que elas só tenham uma vida orgânica, mas que tem ali uma troca entre reinos extremamente vantajosa para ambos os lados, isso tem, tá? É, mas vamos caminhar um pouquinho mais, como eu disse, dá pra gente colher bastante coisa nesse estudo que vai falar aqui agora dos reinos, ok? Então vamos lá. 587, irmão Gilberto, gostaria de fazer ou quer que eu dou continuidade no As raciocínio? plantas possuem sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? As plantas sentem as impressões físicas que atuam sobre a matéria, porque elas possuem vida, mas por não terem percepções, não sentem dor, né? Então, elas não sentem essa dor da mutilação, mas em determinadas situações, em determinados ciclos de sua vida, é igual um exemplo, a roseira, ao pé de uva. Se nós fizermos a poda em momentos errados, elas acabam sentindo isso e podem vir a morrer o pezinho da roseira ou, né, demorando para crescer, ou a uva também, demorando para crescer, ou até mesmo morrendo. Então, elas não sentem a dor, mas elas podem sentir-se devido à condição da matéria. Pode ir, perfeito, irmão. Pode fazer a próxima aí. A força que atrai as plantas A força que atrai as plantas uma para as outras, independente da vontade delas? Sim, pois as plantas não pensam. É uma força mecânica, de matéria agindo sobre a matéria. As plantas não poderiam se opor a essa força. Acredito eu que essa força que ele fala que seria um pouco das energias, né, Leandro? Sim, sim. E essas energias, elas atraem. Não tem como. Um exemplo bem grotesco. Se nós chegarmos próximo de uma planta ou ah, de um vasinho com algo quente, com a panela que nós tiramos do fogo, alguma coisa, né? Ela pode não estar vendo, né, essa temperatura, mas existe essa irradiação das energias. Então elas acabam sentindo. E, ao mesmo tempo, das nossas vibrações. Elas acabam sentindo, principalmente as árvores. Quando nós tocamos e nós não temos, não estamos bem, ela tem uma facilidade de drenagem tamanha que nós não temos o discernimento para entender isso. Mas o fato de nós não estarmos bem em abraçar essa árvore, um exemplo, elas acabam disseminando toda essa energia que nós sentimos, nós estamos sofrendo com essas energias. E automaticamente, drenando isso, a gente fica bem. O exemplo que o nosso irmão Leandro trouxe também do, do pezinho de arruda também é a mesma coisa. Ele acaba drenando essas energias que não é compatível com o ambiente, ele se sacrifica, né? E acaba levando embora essas más energias que não condizem com o ambiente que ele está vibrando. Leandro? Perfeito, irmão. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos fazer aqui mais uma. 589, certo? Sim. E a gente finaliza porque a gente tem que passar um recadinho. O irmão Fábio apareceu, o Gilbertinho na reunião? Já tá aqui Tá já. por aí já. Então eu acho que. Deixa eu ver aqui, dá pra fazer rapidinho.
Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra. No entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos propicia exemplo de movimentos análogos, parecidos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos, para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Tá? Então, é, conforme aí o projeto do arquiteto divino, tem algumas plantas que têm algumas estruturas mais complexas, dentro aí do reino vegetal. Eu lembro quando eu era criança que eu gostava de ir na pracinha, que tinha o que a gente chamava antigamente de dorme-dorme, né? Alguns davam os nomes diferentes, mas geralmente era dorme-dorme. Sabe aquela plantinha que ela tá abertinha e quando você rela o dedinho nela, ela fecha, né? E a gente adorava aquilo porque parecia que de alguma maneira aquela planta estava viva, né? E da mesma forma, quando a gente para pensar nessas plantas carnívoras, que tem ali toda uma estratégia de se manter aberta e quando ela sente, quando ali o seu automatismo vital percebe que existe um organismo vivo ali dentro, ela automaticamente faz esse fechamento para poder se alimentar daquilo, daquele serzinho que ali pousou. E aqui está falando que são é, movimentos mecânicos que acontecem assim como o nosso corpo. Você não precisa ficar pensando e sentindo que o seu coração está batendo, ou que o sangue está correndo nas suas veias, né? Ou que o seu sistema digestivo está trabalhando. Eles simplesmente estão trabalhando, tá? Da mesma forma, algumas plantas e alguns seres ali daquele reino vegetal que tem uma complexidade um pouquinho maior, tá bom? E é isso, tá? Pessoal, aqui a gente finaliza esse nosso primeiro bate-papo desse novo capítulo 11, certo? Semana que vem vai ser a aulinha do nosso irmão Fábio, tá? Que vai ser dia 3. Então, a nossa próxima aula do Livro dos Espíritos será dia 10 do 9, certo? Deixa eu só marcar aqui para não esquecer. Muito bem. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Voltar aqui com vocês. Muito bem. Pessoal, agora a gente vai abrir aqui os últimos minutos para que o nosso irmão Fábio fale um pouquinho para nós de um novo projeto que ele está iniciando, tá? Junto aí da espiritualidade, dos Irmãos das Estrelas. E vai explicar um pouquinho para nós como que está funcionando isso, tá? Expandindo ainda um pouco mais esse universo de trabalhos, de possibilidades de prática no bem, de realmente trabalhar, colocar a mão na massa e de alguma maneira a gente gerar um impacto positivo para a humanidade perante aí esses momentos de mudança que a gente vem vivenciando, vem percebendo e vem sentindo, tá bom? Então, Fabinho, deixa aí a palavra para você, meu caro. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Agradeço o Leandro e o Gilberto pelo espaço. Aqui no finalzinho do estudo desta noite é do Livro dos Espíritos, que vocês estão realizando com eles.
Eu já, isso que eu vou falar para vocês, eu já falei para o pessoal lá do grupo de segunda-feira, que é onde a gente tem um trabalho de vibrações, né, pelo planeta Terra. Inclusive, se eu não me engano, o irmão André também disse para mim que ele ia visitar em alguns outros grupos, tá? Mas se trata do seguinte, eu abri um canal, né, no YouTube, eu senti essa necessidade, tá? De abrir esse canal, que tem como título Canal Despertar, tá? Já faz algum tempo que eu tenho recebido algumas intuições, né, dos irmãos, e eu tenho canalizado mensagens dos mesmos, né? E eu senti a necessidade de divulgar essas mensagens, né? E nada melhor do que a gente divulgá-las, né, na internet. Aí foi onde eu tive, né, essa intuição, vamos dizer assim, né? Eu recebi essa intuição para proceder dessa forma. E assim eu o fiz, tá? O canalzinho já está aberto, já tem, se eu não me engano, 3 mensagens lá, tá? E já tem mais algumas para subir, que eu vou subir semana que vem, tá? E conforme eu for recebendo essas mensagens, né, canalizadas desses irmãos, eu vou estar ali divulgando para todos, né? Esse canal, eu não apareço, vamos dizer assim, eu só narro as mensagens, é como eu estou falando aqui com vocês, né? Apenas o áudio, vamos dizer assim. Mas futuramente a gente pode expandir para isso, realizando lives, né, e tudo mais. E o canal não vai ser só para mim divulgar essas mensagens. Eu também vou postar ali estudos, né, tipo igual esses que a gente fazem aqui, né, em nossos estudos mensais, tá? E depois eu vou pedir para o Leandro postar lá no grupo de vocês o canal, ele já tem o link. Aí vocês podem entrar lá, dar uma olhada nas mensagens, né? Refletir sobre essas mensagens que eu tenho recebido, tá? Como o Leandro disse, nesses momentos muito importantes de transição planetária, para auxiliar vocês, aí, ou seja, né, todos nós, nesse processo, né, de evolução interna, certo, pessoal? Então, se vocês puderem, acompanhem o canal, se inscrevam, tá? Compartilhem se possível e mais um trabalho junto à espiritualidade, tá? E vocês fazem parte desse trabalho, porque sem vocês, primeiro a gente nem estaria aqui. Nem eu, nem o Leandro, nem o Gilberto, né? Então, vocês nos auxiliam e muito, tá? Então é isso. Como o Leandro bem disse, semana que vem é o dia da nossa linha mensal. Ao longo da semana eu passo o tema para ele postar no grupinho de vocês. Tá? Espero que vocês também possam participar, que essa é uma aula muito, muito importante. Tá bom? Pessoal, gratidão. Tá? Qualquer dúvida, os meninos aí estão à disposição, eu também estou à disposição. Tá? E muito obrigado aí, viu? Obrigado, Fabinho. Mais um ponto de luz a iluminar é, o nosso planeta, a nossa humanidade, tá? Então é o que a gente precisa buscar, tá? Em meio à escuridão que às vezes parece que a gente se encontra, existem esses pontos de luz que estão tentando dar um norte para as nossas vidas, tá? Então esse trabalho que a gente faz aqui de quarta, o trabalho do irmão Fábio de segunda-feira, agora essas novas mensagens que estão chegando também trazendo, né, uma injeção de ânimo, de fé, de necessidade de modificação de energias, pensamentos e tudo mais. Então, muita coisa, pessoal, dá pra gente fazer muita coisa. Basta a gente querer, tá? Então, vamos, como a gente conversou um pouco mais antes, né, utilizar dessa nossa mediunidade que todos nós temos para o bem, tá? E quando a gente fala para o bem, não é só para o bem do próximo, não, é para o nosso próprio bem, certo? Irmão Gilberto, palavras finais, meu caro? Não, Leandro, deixa por sua conta. Maravilha, então, pessoal. Então vamos, nesses breves instantes,
fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez pela oportunidade bendita que nos foi concedida. Poderíamos estar fazendo N outras coisas, ter tomado N outras decisões, mas decidimos por estar juntos, unidos em vibração, em pensamento, em vontade de querer mudar, de querer fazer diferente. Nossa gratidão, nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco fisicamente, presencialmente aqui, né? E aqueles irmãos e irmãs que assistirão posteriormente a gravação desse nosso estudo de hoje. E agradecer ao Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, aos mentores, mentoras espirituais que são responsáveis pelos trabalhos que são aqui realizados, aos mentores e mentoras de cada um de nós aqui presentes, que possamos sempre contar com o vosso apoio, com as intuições, com a proteção, para que a gente dê continuidade de uma forma tranquila, serena, mas obrigatória das nossas necessidades de evolução. E para finalizar, esta noite bendita de quarta-feira, dia 27 de agosto, vamos fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. E assim, pessoal, com essa prece singela, mas que levamos aos pés do nosso Mestre Jesus, damos por encerrado os estudos desta noite. Esperamos estar juntos na próxima semana, junto do irmão Fábio aí, participando da aulinha, né? Em mais uma oportunidade de aprendizados. E depois entrem lá no canal que o nosso irmão Fábio criou, né? Vamos participar, vamos assistir, vamos refletir, o mais importante de tudo, sobre as mensagens que estão sendo trazidas, que não é brincadeira, tá? Não tem chabu, como a gente diz, né? É boa vontade do irmão Fábio de estar ali, né? Se dedicando a esse trabalho e que só tem como pretensão levar o bem, levar o amor, levar a caridade, onde quer que ele passe, onde quer que a gente está tentando trilhar aí os nossos caminhos, tá? Boa noite, pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem. Pessoal, boa noite, fique com Deus. Boa noite, pessoal, muito obrigado.